Na história, a gente tem um número enorme de mulheres na ciência que usavam codinomes masculinos, né, para não terem os seus trabalhos descredibilizados. Olá, pessoal! Eu sou a Mayara Braz Antunes. Atualmente, eu sou doutoranda em matemática na Unicamp. Minha área de pesquisa é sistemas dinâmicos. Eu estudei minha vida toda em escola pública e depois consegui entrar numa universidade pública, né? Olá, meu nome é Marisa, eu tenho 26 anos e faço doutorado na Unicamp junto com a Mayara, com o mesmo orientador. Bom, meu nome é Giane Casari Rampasso e hoje eu tô como pós-doc no IMEC Unicamp também. Oi, pessoal! A gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres na matemática. Bom, eu gostaria de começar fazendo um apelo, na verdade, para os professores que um dia virão a ministrar uma disciplina de história da matemática ou falar sobre a história da matemática, de incluir no discurso a história das mulheres na matemática. Isso é importante por quê? Porque ajuda a destruir, né, essa falsa ideia de que está sutilmente ou não tão sutil assim, incluída na sociedade, de que as mulheres não serviam ou não servem para fazer matemática, né? Porque essa ideia, na verdade, é totalmente equivocada. Quando a gente compara a quantidade de homens na ciência, em particular na matemática, com a quantidade de mulheres, a gente vê que os homens estão muito mais presentes, né, nesse ambiente. E isso é devido à exclusão que as mulheres sofreram nesse ambiente da ciência, em particular da matemática. A gente já pode citar como um exemplo de exclusão o caso da primeira matemática que a gente se tem registro na história, que é a Hipátia de Alexandria, que, né, a grosso modo, ela foi morta por produzir ciência. Né? No Brasil, por exemplo, as mulheres só tiveram acesso ao ensino elementar, não é nem superior, é elementar, em 1827. E no ensino superior, em 1879. Embora no Brasil o ensino superior já estivesse presente desde 1808. Ou seja, 71 anos depois que os homens começaram a ter, né, o acesso no Brasil ao ensino superior, as mulheres puderam ter esse acesso, né? Foram permitidas a entrar no ensino superior. Na verdade, os homens já estavam no ensino superior quando as mulheres não tinham direito nem a pertencer a uma instituição de ensino elementar. Então, assim, tem um gap enorme, né, de direitos de aprender, direitos de adquirir conhecimento das mulheres e dos homens. Então, já começa a exclusão, assim, das mulheres na ciência em geral, né. Na história, a gente tem um número enorme de mulheres na ciência que usavam codinomes masculinos, né, para não terem os seus trabalhos descredibilizados, né, para em algum momento pudessem ser reconhecidos. Então usavam o nome masculino porque se visse ali um nome feminino já dava, né, aquela má impressão nas pessoas. Mas diante disso tudo, apesar disso tudo, a gente tem vários nomes de mulheres nas ciências que foram reconhecidos, né? Por exemplo, um grande exemplo é a Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Na verdade, ela ganhou não só um, como 2 prêmios, né? E em duas áreas diferentes, que foi em física e em química. Mais particularmente na matemática, a gente tem exemplos como a Marianne Mizrahi, que foi a primeira mulher a ganhar a medalha Fields, que é um dos prêmios considerado Nobel da matemática, né? Ela foi laureada em 2014 e só a título de curiosidade, a medalha Fields ela existe desde 1936. E ela recebeu o prêmio, foi a primeira mulher a receber o prêmio, né, em 2014. Esse prêmio ele é concedido de 4 em 4 anos para 2, 3 ou 4 matemáticos. E outro exemplo que a gente tem é a Karen Uhlenbeck, que foi a primeira mulher a ser laureada com o prêmio Abel, que é outro prêmio muito importante, um dos mais importantes na matemática. Foi em 2019 e
esse prêmio, ele é concedido anualmente desde 2002. Eu queria fazer um comentário sobre as premiações. Tá. Então, eu acho muito importante destacar a presença das mulheres, especialmente por ela ser tão pequena nessas premiações como a Medalha Fields e o Prêmio Abel. Só que a matemática não é feita só por pessoas que ganham prêmios. A matemática é feita por várias pessoas que estão fazendo matemática diariamente no mundo todo e que muitas vezes não vão receber esse reconhecimento. E mesmo que poucas mulheres tenham ganhado esses prêmios, tem inúmeras mulheres trabalhando com matemática no mundo todo. Não são só homens, né? Apesar da proporção de mulheres ser muito pequena nos prêmios e também ser pequena na academia, as mulheres são uma parte essencial da pesquisa em matemática hoje. Outras duas matemáticas que eu gostaria de citar aqui, que eu acho importante, é a Carolina Araújo e a Luna Lu Monarco, que são as duas únicas mulheres a fazerem parte do quadro de pesquisadores de um dos institutos mais importantes de matemática do país, né, que é o INPA. E só para finalizar aqui, eu gostaria de citar um nome que na minha história foi muito importante, que foi a minha orientadora de graduação, a Michele Morgado. Ela me incentivou muito e me inspirou muito e me inspira até hoje, e eu só tenho a agradecer, assim, por ela estar ali, né, me representando as mulheres, mas em particular me representando e me incentivando a seguir nessa carreira. Bom, hoje em dia a preocupação com a inclusão das mulheres, né, nas ciências, ela tem sido um pouco maior, né? Antigamente a gente ia em eventos científicos, né, e sempre ia lá nos nomes da comissão organizadora e só tinha nomes de homens, né, pesquisadores homens, ou também, né, entre os nomes dos palestrantes só tinham pesquisadores homens, né? Quando a gente tem grandes nomes de mulheres também que poderiam estar ali no evento como palestrantes, né? E também dentro da comissão organizadora. Então, hoje em dia, os homens, inclusive, já estão com essa preocupação também de incluir mulheres na comissão organizadora dos eventos, nas palestras também. E isso é de grande importância para a gente que está iniciando também a nossa carreira, né? Para dar um incentivo a mais a começar a seguir a carreira que já é de tanta dificuldade, né? Para homens e para mulheres, as dificuldades elas são duplicadas, triplicadas, quadriplicadas às vezes, né? E aí desses eventos a gente tem, por exemplo, o Dinâmicas, que foi organizado só por mulheres, em que todas as palestrantes eram mulheres. Tem outros, né, tipo, ou pedaços de eventos em que existe uma dedicação só para mulheres, para que a gente também tenha representatividade. E não é porque a gente precisa de cota, né, precisa ter um evento só para mulheres para que as mulheres possam ser palestrantes. Não é bem esse, não é esse o motivo. É porque a gente precisa de mais espaço, já que a gente ficou tanto tempo sem ser notadas. Uhum. Sim, com certeza. A discussão sobre a inclusão das mulheres, né, já falando no meio científico, por exemplo, na inclusão das mulheres nos eventos científicos, é importante porque para outra pessoa perceber o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes, assim, a gente vive nisso, dentro da ciência é assim mesmo, os homens são maioria, então é normal. E a gente não percebe, né, o cenário que está ocorrendo ali. A maioria dos homens estão ali apresentando, enquanto as mulheres não estão. Claro, os homens são maiorias por exemplo, falando especificamente da matemática, os homens são maioria entre os pesquisadores brasileiros na matemática, né? As mulheres, assim, elas são 25% aproximadamente dos pesquisadores total no Brasil. Então, teria que ter pelo menos 25% ali das mulheres apresentando num evento, certo? O que não é verdade, Sim. O que não ocorre, né? Então, assim, em média é 90% apresentador, é 90% homem. Onde estão o resto das mulheres? Então, assim, essa discussão, ela é importante para incluir, né? Para dar espaço para as mulheres, né? Porque é o nosso espaço, então tem que ser dado a nós. E essa discussão é importante por conta disso. E daí, o que a Joyce falou, né? Tem vários eventos que hoje em dia são especificamente, né, direcionados a mulheres, que é o Dinâmicas, que ela
que ela falou. Tem o WM², tem o Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas. Encontro Brasileiro de Mulheres na Matemática. Então tem vários eventos que são direcionados para que as mulheres tenham a oportunidade de apresentar o seu trabalho, que muitas vezes em evento que, né, envolve homens e mulheres, que não tem gênero, né, na verdade, elas não têm essa oportunidade. Tenho bastante contato com esses eventos, especificamente de mulheres na matemática, porque eu participei de coletivos desde o meio da minha graduação, então sempre estive envolvida com isso, né? O primeiro evento que eu fui foi o Encontro Paulista de Mulheres na Matemática, que foi em 2016 na Unicamp, que teve palestras de matemática, mas também teve discussões sobre o gênero na ciência, de maneira geral. Aí, em 2017, no 31º Colóquio Brasileiro de Matemática no IMPA, que é um dos maiores eventos de matemática do Brasil, teve uma roda de conversa sobre mulheres na matemática. E nesse evento, eu lembro que no final eles abriram para perguntas e teve uma mulher que ela falou bastante indignada e eu concordei plenamente com ela e fiquei bastante chocada por não ter percebido o fato de que todas as mulheres da mesa eram brancas, a maioria das mulheres que estavam discutindo aquilo eram brancas e tem a questão da matemática negra, que é mais subrepresentada ainda do que a mulher em geral na matemática, porque quando você entra num instituto de pesquisa, independente da área, mas especialmente na matemática, já tem poucas mulheres e menos mulheres ainda que sejam negras. Quem são as mulheres negras que estão no nosso redor, na Unicamp? São as funcionárias terceirizadas, que fazem faxina, são os trabalhos mais precários, que recebem menos, que são trabalhos muito dignos, mas que são desvalorizados pela sociedade e que na pesquisa acaba sendo totalmente invisível, né? E isso também deu uma força para que quando ocorreu o Encontro Brasileiro de Mulheres Matemáticas no ano passado, que foi um evento que aconteceu junto com o 32º Colóquio Brasileiro de Matemática, a questão da mulher negra foi bem mais levantada, tanto de fazer parte da organização, de fazer parte das palestras de matemática, de fazer parte das palestras de gênero. Foi muito lindo, foi maravilhoso. Eu acho que teve um avanço muito grande de 2 anos depois de trazer essa coisa da mulher negra. Inclusive tem vídeos no YouTube desses eventos. Acho que a Joyce vai colocar na descrição, vocês podem ver. Sim, colocarei. Ai, foi um evento muito lindo mesmo. Eu participei junto com a Marisa. Nossa, foi assim, muito bom. Eu participei também de uma escola de verão dinâmica que teve na Itália, no ICTP. Não era um evento focado em mulheres, mas tinham mulheres na organização. E nesse evento elas fizeram uma mesa redonda. Foi um bate-papo, na verdade, porque todas nós participamos, né? Todas tiveram lugar de fala. E para essa mesa redonda, apesar da gente achar que seria interessante que os homens pudessem participar para que eles fossem expostos aos problemas que as mulheres de qualquer lugar do mundo passam na matemática, não foi permitida a presença dos homens. Por que isso? Porque alguns países, tinha meninas de alguns países em que colegas delas estavam no evento e na presença de um homem conhecido elas não podem falar por causa da cultura. Então, teve essa restrição. Para que fosse falado sobre a mulher na matemática, foi preciso que não tivessem homens, porque senão algumas meninas não poderiam participar. E eu fiquei muito chocada com isso, porque, querendo ou não, a gente está num país em que nós temos lugar de fala. E isso é um privilégio, se for comparar com outras regiões. Todos esses eventos que eu citei, os homens poderiam participar, mas a presença Sim. de homens era bem baixa. Eu acho que o incentivo para que mulheres participem faz com que tantas mulheres que se sentem tão silenciadas, excluídas, queiram participar, que elas acabam dominando o evento, mas sempre tem homens nesses eventos. Eu acho que deviam ter mais, para eles entenderem essa discussão junto, porque não são as mulheres que vão fazer a mudança sozinhas. Os homens também precisam ajudar, né? Sim, Sim. é verdade. Eu tenho um colega de trabalho que uma vez ele foi em um desses eventos voltados só para mulheres, e depois que ele foi no evento, ele me falou: Giane, eu senti naquele evento o que vocês sentem. Porque ele era um dos únicos homens que estavam ali, né? Então ele disse assim que ele sentiu o que a gente consegue sentir no meio de tantos homens, né? Quando a gente vai num evento científico.
Olha só que legal, né? A gente fica um pouco deslocada, né? Quando você vê que só tem homens aí, o que eu tô fazendo aqui? Às vezes você nem percebe, né? Só que quando alguém coloca esse problema pra você, você começa a pensar e aí você entende realmente o que você sente, que às vezes você não sabe direito o que é, né? Você não se vê ali. Você tá ali, só que você não parece que não se encaixa no lugar, né? E aí esse tipo de evento traz você pro meio, fala, não, você pertence aqui se você quiser, né? Bom, como mencionei, eu participei da UBMAP, que é a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, desde a quinta série, né? Quando eu tinha 11 anos. E aí eu fui ganhando premiações, fui ganhando medalhas, e isso me incentivou a continuar estudando, porque na cidade onde eu estudava, na minha família, não tinha gente com ensino superior, na minha cidade não tem faculdade. Então isso que me incentivou a continuar, foi muito importante para mim. E por causa disso eu tive bolsa de IC, eu tive bolsa de mestrado e agora eu tenho bolsa de doutorado no meu nome, que foi uma coisa muito importante para me dar essa possibilidade, tanto para mim quanto para minha irmã gêmea, que faz doutorado em física. Isso fez com que eu não me sentisse muito impactada com o fato de ter poucas mulheres nas minhas turmas, quando eu entrei na graduação. Porque eu já tinha um pouco de familiaridade com a matemática. Tipo, as dificuldades iniciais que muitas pessoas tiveram no começo do curso, com entrar em contato com fazer demonstrações, coisas do tipo, eu já tinha passado, por causa das coisas da UBMAP que eu participei. Então, foi só lá pro meio da graduação que eu comecei a entrar em contato com questões de gênero. Em 2014, a gente criou no Instituto de Matemática lá da USP, o Existimos, que era um coletivo de alunas que surgiu com a gente se posicionando, se unindo para discutir coisas que estavam acontecendo no Instituto e que estavam atrapalhando o andamento dos nossos estudos, do nosso bem-estar. E foi muito importante para as meninas que participaram naquela época isso, sabe? A gente criou uma união muito boa e a gente participou de vários eventos. A gente organizou muitos eventos, organizou discussões, organizamos rodas de conversa com professoras, ciclos de palestras sobre história da matemática. Aí, junto com as professoras e as funcionárias do IME, a gente também criou o coletivo Mulheres do IME, que tinha um viés um pouco mais institucional do que o Existimos. Tanto que juntas a gente elaborou a proposta, que passou pela congregação do IME USP e foi aprovada com unanimidade, de criar uma comissão que assessora o diretor do Instituto, que o diretor sempre foi homem e continua sendo homem, não teve uma diretora mulher até hoje lá, mas enfim, que assessora o diretor do Instituto a lidar com casos de violência de gênero que envolvam pessoas do Instituto ou que ocorram nas dependências do Instituto. E isso foi muito importante na época, porque colocou luz sobre o problema de ter assédios morais, de ter questões de gênero complicadas dentro do Instituto e que os membros do Instituto não sabiam lidar, principalmente os diretores, os chefes de departamento. Então meio que isso criou uma educação no Instituto sobre as questões de gênero, que foi muito importante. Esse grupo existe até hoje, a Comissão de Acolhimento da Mulher também existe até hoje, e ele é sempre eleito. As funcionárias elegem as funcionárias, as alunas elegem as alunas, e as professoras elegem as professoras, para sempre ter 6 pessoas que vão estar ali junto com o diretor para lidar com isso. E eu acho que isso foi a maior conquista que a gente teve no coletivo Mulheres do IME. Bom, e falando dessas ações, né, eu faço parte do grupo ELSA, no IMEC, na Unicamp. Esse grupo ele foi formado em maio de 2018, a partir de uma reunião com alunas, funcionárias e professoras do IMEC, né, para discutir ações de prevenção e enfrentamento de casos de assédio do Instituto, né? Lembrando que assédio, como a Marisa disse, assédio não é só assédio sexual, mas também o moral e o psicológico, né? E em outubro de 2018 esse grupo ele foi institucionalizado, né? E as suas componentes elas são eleitas, né, através de eleições que acontecem anualmente. O nome desse grupo ele foi escolhido em homenagem a 3 mulheres com o nome Elsa, né? A primeira é a Elsa Gomide, que foi a primeira mulher brasileira a obter o título de doutorado em matemática numa instituição brasileira. A Elsa Bercó, que é uma especialista em estatística e demografia, uma das fundadoras do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, a principal responsável pelo ensino formal e regular da demografia no Brasil,
e a cantora Elza Soares, que tem uma história de vida com várias dificuldades, né? A formação atual do grupo somos eu, as professoras Anne Bronze e Larissa Matos, as funcionárias Beatriz Nascimento e Luciana Ortega e as alunas de graduação Giovana Machado e Karina Gonçalves. Os nossos principais objetivos é o fortalecimento dos vínculos sociais e profissionais da comunidade do IMEC, né? Incentivar o ingresso e a permanência das mulheres nas ciências exatas e também fazer o encaminhamento dos casos de assédio quando ocorrem esses casos de assédio, né? Então, a gente faz trabalhos de conscientização, como posts nas redes sociais, manual explicativo e de boas práticas, cartazes. Algumas das nossas atividades são a apresentação do grupo aos calouros, reuniões com a comunidade do IMEC, ciclo de palestras apresentando as pesquisadoras do IMEC, né? Palestras sobre trabalho e bem-estar, levantamento de dados, planejamento estratégico do Instituto, divulgação de atividades, exibição de filmes que abordam temas sobre mulheres fortes, né, não só na matemática. Bom, então o principal objetivo do Grupo Elza é prezar por um ambiente onde nós mulheres, né, possamos fazer escolhas e que essas escolhas elas sejam acatadas com respeito, né? E assim a gente possa ir a rumo a um mundo mais igualitário, né? Esses coletivos, eles são bastante importantes porque às vezes a gente passa por uma situação que é grave e a gente não tem com quem falar, né? Se não tem um grupo de apoio assim, o que você faz, né? Você fica sem saber o que fazer. E aí, exatamente. Você não sabe se você vai ser levado a sério ou não, porque às vezes as pessoas não ligam muito, né? Fala, isso aí não é nada e tal, e pra você né? Então aí você sabe aonde buscar o seu apoio, né? Você vai aí nesses coletivos e fala o que você tá sentindo e recebe um apoio de alguma forma, né? Até porque muitas vezes é bem constrangedor ter que falar alguma situação que aconteceu com a gente e fica ainda mais constrangedor se a gente tiver que falar isso para um homem. Exatamente. Exatamente. Então eu acho que todo instituto deveria ter alguma iniciativa para que mulheres consigam atender a demanda das mulheres. Na USP tem a rede Não Cala USP, que é uma rede de professoras que é composta por professoras de toda a universidade e elas frequentemente, como tem professoras de toda a universidade, tem professoras da psicologia, professores do direito, e elas sempre organizam eventos sobre mulheres na matemática com enfoque em determinadas áreas, e elas frequentemente oferecem treinamentos para mulheres de coletivos para saber ouvir vítimas de abuso, treinamentos para saber encaminhar, treinamentos com relação à parte psicológica, à parte jurídica. Então, quando tem essa rede, quando tem esse apoio de especialistas de várias áreas, a gente consegue fazer algo muito mais forte. Sim, porque assim, são ações, né, que onde as pessoas que precisam de ajuda, elas vão procurar ajuda e elas vão ser acolhidas, né? Porque às vezes a pessoa tem alguém muito próximo dela e não quer falar sobre isso com alguém próximo, porque às vezes não confia, né? Ou tem vergonha, né? Ou tem vergonha, exatamente. E aí, a existência desses grupos, a existência desses coletivos, o objetivo é exatamente esse, né? Acolher, né, as vítimas de qualquer que seja o constrangimento que tenha sido ali naquele momento, né? Que tenha sentido, né? E o que a gente sempre costuma dizer é que se causa constrangimento é assédio, né? Então a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas, né? Eu vou contar um pouquinho sobre como eu escolhi a matemática. Eu sempre quis ser professora de matemática. Na escola eu me reunia com alguns colegas pra gente estudar junto matemática, eu ensinava eles alguma coisa que eu tinha entendido e eles não. Para estudar para as provas, eu pegava a minha lousinha em casa e ia escrevendo e me ensinando a disciplina, sabe? Ensinando a matéria. E aí isso me ajudou a estudar bastante, né? Fixar os conteúdos e treinar ali pro meu futuro, que eu queria ser professora. E eu gostava muito de matemática e aí foi que eu decidi fazer licenciatura em matemática. Então eu prestei o vestibular
entrei na Unesp, né? Fiz a minha graduação no campus de São José do Rio Preto. Quando você entra no curso de matemática, independente se é licenciatura em matemática, matemática pura ou matemática aplicada, né? Tô falando lá da onde eu estudei. Qualquer um desses três cursos fazem as mesmas disciplinas no primeiro ano. Aí no segundo ano que você vai, de fato, optar por qual você quer seguir, que aí vai diferenciar algumas disciplinas, né? Então eu entrei no intuito de fazer a licenciatura em matemática e quando foi para optar qual curso eu queria, aí eu optei por fazer a matemática pura. Aí eu fiz iniciação científica, que foi na área de singularidades. Depois, para seguir na área acadêmica, eu fui fazer o mestrado. Aí o meu mestrado eu fiz foi na Unicamp. Porém, a área, né, de pesquisa foi diferente de teoria das singularidades, que eu tinha estudado na graduação. Foi na área de sistemas dinâmicos, porque não tinha, né, não tem, na verdade, nenhum pesquisador na área de singularidades na Unicamp. Aí eu optei por fazer sistemas dinâmicos. Depois do meu mestrado, eu comecei a fazer o doutorado, onde eu estou até hoje, e a minha área de pesquisa ainda continua sendo a mesma do mestrado, que é sistemas dinâmicos. E como a Mayara, quando eu era criança, sempre gostei de brincar de ser professora, né? Na escola eu gostava de 2 disciplinas, que eram química e matemática. E eu tinha 2 professores que eu gostava muito, que eram a dona Márcia e o seu Adelino. Então eu decidi, né, seguir por uma dessas 2 carreiras, né? Mas a minha irmã, ela fez química, ela fez a graduação de química. E na época que eu estava para entrar na faculdade, ela estava atrás de estágio, né, para fazer. E ela teve bastante dificuldade de encontrar estágio. Ela também sofreu bastante porque ficava afastada, ficava longe dos meus pais, da minha família. E então eu decidi por prestar vestibular em São José do Rio Preto, na Unesp, e passei e comecei a fazer a graduação de matemática. E lá, né, como a Mayara disse, no primeiro ano a gente tem as disciplinas, todo mundo tem as disciplinas em comum, e no segundo ano a gente opta por qual carreira a gente vai seguir, né, qual tipo de matemática que a gente vai fazer a graduação, que é a licenciatura, bacharelado puro ou bacharelado aplicado, né. E aí eu decidi, né, fazer pelo bacharelado pura, porque eu gostaria naquela época eu gostaria de dar aula na universidade, né? E depois eu comecei a fazer iniciação científica e vi que realmente era a carreira certa que eu estava seguindo, porque eu gostei muito de ser iniciada na pesquisa, né? Fiz iniciação científica até o último ano de graduação. Depois eu continuei na Unesp no mestrado, fiz mestrado na área de equações diferenciais funcionais, com a minha orientadora foi a Andrea Prokopczyk. E depois eu passei no doutorado, né, aqui na Unicamp, em Campinas, e vim fazer o doutorado na área de equações diferenciais parciais, porque também não tinha quem trabalhava nessa área de equações funcionais, né? Então eu decidi mudar de área e fui para equações diferenciais parciais. Mais especificamente eu trabalho na área de teoria de regularidade. Meus orientadores no doutorado foram a Anne Bronze e o Edgar Pimentel. Eu estudei até o ensino fundamental na cidade pequena, onde eu nasci. E aí, por causa das Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, eu e a minha irmã fomos fazer ensino médio numa ETEC, que a gente nem saberia que existia. Depois disso, eu entrei na graduação na USP, em matemática aplicada. E como elas falaram, eu também gostava muito de matemática, só que eu não sabia se eu queria ser professora, nem se eu queria trabalhar com matemática pura. Então, como eu gostava de matemática, eu falei, vou entrar na matemática aplicada e depois eu vejo o que eu faço da minha vida, que eu vou ter mais opções. Só que aí, logo no começo do curso, a gente tem que escolher se a gente vai querer fazer disciplinas mais focadas em aplicações. Em matemática pura, em engenharia, em biologia, economia, e eu escolhi matemática pura. Aí na graduação eu fiz IC, em espaços métricos e em teoria ergódica. E no mestrado eu fui para a área de sistemas dinâmicos, também na matemática aplicada. Aí no doutorado eu decidi ir de vez para a matemática pura, que foi quando eu fui para a Unicamp.
Bom, Joyce, obrigado pelo convite e estamos juntos aí na luta para um mundo mais igualitário para as mulheres. Beijo, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada por terem visto o vídeo até o final. Espero que esse seja só o começo dessa discussão para vocês, porque tem muita coisa ainda que pode ser aprofundada. Se vocês quiserem ver mais coisas sobre esse assunto, tem bastante coisa disponível gratuitamente, especialmente no YouTube. No canal do IMPA tem muitos vídeos de eventos, tanto vídeos de palestras de matemática, mas também vídeos dessas discussões que a gente mencionou aqui. Também tem da revista Gênero e Número 2 documentários, o Fator F, que é sobre ter filhos e ser cientista, e o Potência N, que é sobre mulheres negras na matemática. E eu acho que essa discussão é importante não só de mulheres na matemática, mas de diversidade na ciência, de maneira geral. Porque quanto mais diversidade a gente tiver, mais pontos de vista a gente vai ter para resolver os problemas que a ciência quer resolver de uma maneira que seja boa para todo mundo. Então é isso. Tchau, tchau. Eu queria só agradecer a Joyce por ter chamado para fazer parte, né, dessa gravação, que é sobre um tema que é muito caro para mim, que eu gosto muito. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Eu vou aproveitar e vou contar sobre uma história. É relacionada ao título do seu canal. É muito engraçado. Quer dizer, pra mim, né? Tem uma amiga que na época ela estudava como a gente no doutorado. E o marido dela trabalhava. Aí meu pai foi comigo na casa deles, né? Aí no meio da conversa meu pai pergunta pro marido dela: "Você só trabalha?" Nossa, nós fomos à loucura! Porque a gente escuta muito, né? Você só estuda?